Você já teve dificuldade em precificar um serviço jurídico? Ou então teve que ir no site da OAB, baixar a tabela de honorários e ficar um tempão procurando quanto você ia cobrar para fazer um determinado serviço, para fazer uma ação, para fazer uma procuração, e mesmo assim você não sabe se você precificou correto ou não. Bom, hoje eu vou te ensinar a usar a inteligência artificial para criar um agente personalizado capaz de aplicar a tabela de OB em casos específicos e você nunca mais vai ter que ir no site da OB e baixar a tabela e passar por isso novamente, tá? Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Bom, primeiro passo a gente entra no chat GPT, eu uso a versão paga, tá? Ela permite que a gente crie outros agentes para tarefas específicas. Você entra aqui no ChatGPT, só jogar no Google. A ChatGPT é uma inteligência artificial que foi criada pela OpenAI. Você vem aqui, o primeiro passo é vir aqui em Explore GPTs. Você vai vir aqui do lado direito superior e vai clicar em criar. Quando você aperta em criar, aparece essa tela. Então aqui você pode criar qualquer agente para realizar uma tarefa específica de acordo com aquilo que você precisa. Então, esse meu agente eu vou nomear ele de honorários OAB, tá? Aqui você pode subir uma foto ou usar o próprio Dale, que é a inteligência artificial que gera a imagem para criar uma foto. E aqui a descrição do que esse agente vai fazer. Vou botar aqui assistente jurídico capaz de precificar com base na tabela da OAB. Ok. E aqui é onde eu vou colocar o prompt. O que é o prompt? O prompt é o comando que a gente dá para a inteligência artificial, é a forma como a gente fala com ela, que ela vai gerar uma resposta que seja satisfatória para aquela tarefa que eu quero. Quanto melhor for o seu prompt, for a sua entrada, né, melhor vai ser a sua saída. Então eu já tenho aqui um modelo de prompt que eu criei, que eu vou compartilhar com vocês. No prompt é o seguinte: você é um assistente jurídico especializado em aplicar a tabela de honorários da OAB para advogados. Seu objetivo é calcular corretamente os valores mínimos e máximos de honorários advocatícios, com base na tabela oficial da OAB 2024. Aqui eu vou usar a tabela da OAB Rio de Janeiro. Se você tiver em outra seção, em outro estado, você pode baixar a tabela que seja correspondente ao seu estado. A tabela contém os parâmetros de serviços jurídicos, como elaboração de contratos, ações judiciais, consultoria, entre outros. Você deve considerar as seguintes informações a fazer o cálculo. Então aqui eu estou dando para ele, né, quem ele é e qual é o contexto, o que que ele vai fazer, qual é o objetivo dele. E aqui a gente segue dizendo identificar o tipo de serviço jurídico descrito pelo usuário, o que ele tem que fazer. Exemplo, ação judicial, elaboração de contratos, consultoria. 3. Verificar na tabela de honorários da OAB o valor mínimo e, quando aplicável, o valor máximo para o tipo de serviço indicado. 4. Informar o valor correto ao usuário de acordo com a tabela. 5. Se houver condições especiais, percentual sobre o valor da causa, aplicar as regras da tabela para fazer os cálculos de forma precisa. E aqui eu dou um exemplo para ele, exemplo de funcionamento. O usuário pergunta qual o valor de honorários para uma ação de despejo. Você responde: para uma ação de despejo, os honorários mínimos indicados pela tabela de honorário da OAB são X% sobre o valor da causa, ou o valor fixo de Y, conforme estipulado para ações de natureza imobiliária. Sempre que necessário, peça mais informações para entender melhor o serviço solicitado, nunca sugira valores que não estejam baseados na tabela de honorários. Esse prompt ele está um pouco mais completo, mas qual que é a estrutura básica do prompt? Você precisa criar uma persona, que é como ele vai atuar. Quero que você atue como advogado, como assistente jurídico. Quanto mais completo sua persona, melhor ele vai responder, né? Se eu falar que ele é um advogado, ele pode ser um advogado que seja mais detalhista, mais objetivo. Existem muitos tipos de advogado. Ou então posso querer que ele atue como um guia de turismo. Então vai depender do que você quer fazer.
Depois você vai dar o contexto para ele, que é por que que você está pedindo aquilo para ele. E por último, você pede a tarefa. Então aqui a gente vai copiar esse prompt, que já está pronto, e vamos jogar lá nas instruções do chat GPT. Pronto, aqui eu joguei o prompt. Vou tentar criar uma imagem aqui com Dale. E aqui embaixo serão as coisas que as capacidades que ele vai ter, se ele vai navegar na internet ou não, se ele vai gerar imagens com Dale ou não, ou se ele vai só interpretar o arquivo que a gente vai subir. Nesse caso, eu quero que ele utilize apenas a tabela de honorários da OAB. Então, eu vou tirar a navegação da internet e a geração de imagens, e vou botar a interpretação de código. E vou subir aqui também. Cadê? Aqui. Aqui em carregar arquivos, eu vou subir a tabela de honorários da OAB. No caso, eu já baixei, já tinha baixado a tabela de honorários da OAB anteriormente, mas se você não tiver baixado é muito fácil. Você entra aqui no Google, coloca tabela de honorários OAB-RJ 2024. Você vai entrar aqui no site da OAB, no meu caso do Rio de Janeiro, e outubro. Vai abrir a tabela aqui em PDF, você baixa a tabela aqui, eu já tinha baixado, e sobe ali no onde está escrito carregar arquivos. Então, toda vez que ele for gerar, ele vai consultar a tabela e vai consultar o prompt dele antes de gerar os honorários. Feito isso, nós vamos aqui em criar, e aí ele vai perguntar se você quer compartilhar isso com alguém, se você é apenas para você, se você quer compartilhar com alguém com link, ou se você quer disponibilizar ele para todo mundo na loja do GPT. Nesse caso aqui eu vou botar apenas para mim e vou salvar. Pronto, ele está lendo, o GPT ficou pronto. Agora vamos aqui em ver GPT. E está criado o nosso agente especializado em aplicar a tabela de honorários da OAB. Então vamos fazer uma pergunta para ele para a gente perguntar, para a gente saber se deu certo, né? É, Chat, é, quanto devo cobrar para fazer uma procuração por instrumento público? E aqui ele me deu a resposta. Para a elaboração de uma procuração por instrumento público, a tabela da OAB 2024 estabelece o valor mínimo de 1.362,26 para assistência a escrituras públicas de caráter meramente consultivo. E assim como procuração, a gente pode colocar qualquer outra coisa. Vamos, sei lá, vamos pensar aqui em uma ação. É, Inventário, por exemplo, que geralmente o valor do inventário é uma porcentagem, né, sobre o valor da causa. Então, quanto devo cobrar para fazer um inventário? Para fazer um inventário. Vamos ver. Escrever errado. Inventário. E aqui ele deu uma resposta bem completa, né? Que para realizar o inventário, os honorários são calculados com base no valor da minha ação do interveniente. Seguem os valores conforme tabela da OB. Acervo de espólio até 20 salários mínimos, acervo de 20 a 50 e por aí vai. Então, dessa forma, você pode criar um assistente personalizado que vai precificar os seus serviços jurídicos de uma forma mais ágil, mais rápida. E o único trabalho que você vai ter é eventualmente estar atualizando essa tabela de honorários da OB.
Bom, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele te ajudou, não esquece de curtir e se ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui que eu respondo assim que eu puder, tá bom?